Ruth, capítulo 3, versículo 16 a 18 e depois capítulo 4, do versículo 1 a 6. Livro de Ruth. Livro de Ruth. Temos dado aí sequência a esse livro, né? É um livro muito especial, uma linda história de amor, pode-se dizer, entre Boaz e Ruth. Não vou dizer que foi o casamento perfeito, porque não existe casamento perfeito, né? Existem casamentos que vão se aperfeiçoando à medida dos anos. Ruth, capítulo 3, versículo 16 a 18, diz assim: Quando Ruth voltou à sua sogra, voltou de onde? Lembra? Quem acompanha aí as últimas mensagens, Ruth havia seguido o conselho da sua sogra, que disse: olha, vai lá na eira, Boaz vai estar malhando trigo, ele vai lá estar trabalhando, você toma um banho, se perfume e vai lá, e como no sentido de, vai lá e faça um pedido de casamento, já que ele está envergonhado, já que ele é bem mais velho, com certeza ele não vai ter a iniciativa, mas vai lá e faz a proposta, até porque ele é o parente mais próximo, ele é aquele que dentro daquela cultura tinha condições de resgatar Ruth. E ela obedeceu à sogra, foi até Boaz, à meia-noite os dois tiveram um encontro, e não um encontro nada sensual, mas foi algo ali totalmente limpo, e a mensagem foi integridade à meia-noite. Eu tenho que explicar isso, né, porque alguns que não vieram podem estar perdidos em relação ao contexto aqui. E Ruth literalmente obedeceu ao conselho da sogra. E Boaz disse para ela: olha, eu não tenho condições de casar com você. Existe um parente mais próximo do que eu. Mais próximo. Amanhã mesmo eu vou resolver essa situação. E diante desse quadro, Ruth volta para a sogra e diz assim, quando Ruth voltou à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? Ruth lhe contou tudo o que Boaz tinha feito e acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Capítulo 4, versículo 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando. Boaz chamou-lhe e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. Seriam as testemunhas daquela situação. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que devia trazer o assunto para sua consideração e sugerir-lhe que o adquira na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar esta propriedade, resgata. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito, a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Amém? Põe a mão no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, precisamos ouvir a tua voz e ouvir os seus conselhos dentro desse texto lido, Pai. Fala com cada um aqui nessa manhã, é o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, Boaz foi com certeza um homem de valor. E isso nós temos enfatizado em várias mensagens anteriormente. Boaz era um homem íntegro. Boaz era um homem justo, verdadeiro. Na última mensagem,
talvez há um mês atrás, falamos um pouco da integridade dele, de Boaz. Não sei se os amados lembram. Ele acordou à meia-noite com uma linda jovem perfumada a seus pés. Ninguém estava vendo. Tudo estava escuro. Mas ele tinha consciência de que Deus estava vendo. Porque os olhos do Senhor, diz a Bíblia, estão em toda parte, passeando por toda a terra. Estamos sendo filmados diariamente. Lembra de Moisés? Ele matou um egípcio e pensou que ninguém estava vendo. Porém, no dia seguinte, aquilo que ele havia feito em oculto foi revelado. Todos descobriram. Ele era um assassino. E mais, Boaz foi generoso com Ruth, provendo que uma quantidade razoável de alimento para ela e para Noemi. No versículo 17 aí mesmo que eu li. Com essa atitude, queridos, ele estava cuidando tanto de Ruth como da sua sogra, né? Até porque Noemi era como uma mãe para Ruth. E ele, tratando bem de Noemi, estava com isso cativando a própria Ruth. E além de generoso, Boaz também era justo e verdadeiro. Quando Ruth pediu para ele resgatá-la, como era o costume da época, Boaz falou a verdade dizendo que havia um outro resgatador e que ele não tinha condições de resolver aquela situação. Ele foi o quê? Sincero. Ele disse que havia um outro parente mais próximo do que ele. E se esse parente não a resgatasse, ele deu a palavra, ó, eu vou resgatá-la. Vou resgatar suas terras e vou casar com você. Só que ele não poderia tomar frente, porque havia um outro concorrente. Um outro detalhe também, Noemi, conhecendo o caráter de Boaz, disse o seguinte a Ruth, aí no versículo 18, agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem, se referindo aí a Boaz, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. E o mais impressionante é que Boaz resolveu aquela questão no mesmo dia. Ele não protelou, não empurrou o problema com a barriga. Como se deu isso? O texto diz que ele foi à porta da cidade e exatamente quando ali chegou, o outro resgatador, o concorrente, apareceu. Amados, não foi uma hora antes e nem uma hora depois. Foi Boaz e a porta da cidade, onde era resolvido ali os BOs da cidade, ele chegou e o outro chegou também, na mesma hora. Coincidência? Não. Agora, o que Boaz fez quando viu o concorrente? Ele chamou o concorrente educadamente, chamou 10 testemunhas e relatou os fatos, dizendo o seguinte: olha, Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Pensei que deveria trazer o assunto para a sua consideração e sugerir-lhe que o adquira, na presença destes que aqui estão sentados e na presença dos líderes do meu povo. Se quer resgatar essa propriedade, resgata. Se não, diga-me para que eu o saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. E o concorrente disse o quê? Prontamente: olha, eu vou resgatar a propriedade. Eu vou, só que ele pensava só em propriedade, não sabia do contexto geral, que teria que casar com a viúva. E foi aí que Boaz deu a cartada final para ele, dizendo o seguinte: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido. Você vai ter que casar com a viúva. Só que ele cita Noemi e Ruth, não diz com qual viúva que ele ia ter que casar. Você terá que casar. Estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois porei em risco a minha propriedade. Resgata a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Viu o detalhe aqui, queridos? É interessante. Se o concorrente resgatasse as terras, teria que se casar com a viúva do falecido, para que a sua genealogia não se apagasse na terra. É importante conhecer um pouco o contexto, a cultura, para não ficar perdido e não viajar na maionese na leitura de um livro desse. É importante conhecer.
E o interessante, como eu já disse, é que Boaz não disse explicitamente com qual das viúvas o concorrente teria que casar. Até porque tanto Ruth como Noemi, elas eram viúvas e não tinham filhos. Os filhos de Noemi já tinham morrido. E Boaz citou o nome das duas viúvas juntas e disse ao concorrente que ele teria que se casar com a viúva do falecido. E eu penso até que nas entrelinhas, o concorrente de Boaz entendeu que iria ter que se casar com a idosa Noemi para manter o nome do falecido em sua herança. E o sujeito deve ter levado aí um susto, E disse: estou fora, sem condições, para mim não dá, estou fora desse negócio. Compra você as terras das viúvas e case-se com ela. Com uma, é claro. E Boaz prontamente resgatou tanto as terras como também se casou com Ruth. Queridos, essa história, dentro de seu contexto, havia necessidade de explicação. Esses são os fatos. Agora, o que essa história toda tem a nos ensinar? Formulando melhor a pergunta: o que podemos aprender de útil com essa linda história de amor entre Boaz e Ruth? Primeiro, eu aprendo, queridos, que a generosidade é uma virtude que precisamos cultivar, praticar e, por que não dizer, que precisamos aprender a generosidade. Uma das marcas desse homem aqui chamado Boaz era a sua generosidade espontânea. Não uma generosidade forçada, mas espontânea, sem interesses. Uma generosidade sem segundas intenções. Amados, no mesmo dia que Boaz conheceu Ruth, e Ruth estava na miséria, ela tinha vindo de Moabe, com a mão na frente e outra atrás, sem nada, e foi procurar um lugar para trabalhar e entrou nos campos de Boaz. No mesmo dia que Boaz conheceu Ruth, ele a abençoou com 20 quilos de alimentos aproximadamente. E foi a salvação da lavoura, por assim dizer. Lembra da integridade à meia-noite? Ruth ficou aos pés de Boaz, diz a Bíblia, até ao amanhecer. E depois ele abençoou mais uma vez com 6 medidas de cevada, ou seja, 36 quilos de trigo para sua alimentação. Assim, queridos, é a pessoa generosa. Ela vê a necessidade do outro e não espera por um pedido de socorro. Ela não espera por um suplício, uma súplica, mas arregaça as mangas e ajuda. Quem tem o coração aberto por Deus, abre o bolso para socorrer aquele que precisa. Quando o generoso sabe de alguém que está enfermo, alguém que está desenganado pela medicina, alguém que está em estado terminal, ele não fica somente no sentimento, mas ele ora, jejua, intercede ao médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo, para que haja uma intervenção, um milagre. Essa é a característica do generoso. Queridos, uma pessoa generosa, ela tem o coração cheio de amor prático. É amor prático e não um amor teórico. A sua fé é viva e não uma fé morta. É por isso que Tiago 2, 14 a 17 diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé, ou esse tipo de fé, pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Queridos, observe o detalhe: Boaz sabia que Ruth era viúva. Boaz sabia que Ruth estava sem filhos. Ele sabia que ela não tinha recursos algum. Portanto, ele não espiritualizou a situação dizendo: olha, Deus te abençoe, minha filha. Vá em paz, descansa, come, bebe e durma bem. Tenha um bom jantar, um bom almoço. Não, ele não espiritualizou isso. Ele abriu a mão, ele abençoou, ele foi generoso
para com Ruth, e ele não estava com interesse não. Eu não vejo essa malícia de tentar comprar Ruth com seus bens. Não, ele estava sendo generoso espontaneamente. Boaz não era um mão de vaca. Boaz não era um nonô correia. Boaz não era um egoísta, mas um homem de coração aberto e mãos abertas para a glória de Deus. É por isso que 1 João 3, 16 e 18 nos confronta dizendo o seguinte: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso é lindo. Sendo assim, Boaz não teve um amor de palavra, nem um amor de boca, mas um amor ativo e verdadeiro. Amados, a virtude é como uma via de mão dupla, ela vai e vem. Quanto mais generoso formos com os outros, mais generoso Deus será conosco. Isso é um princípio bíblico. Quanto mais abrimos as mãos para dar, mais Deus abre os céus para nos abençoar. Deus nunca fica nos devendo nada. Nada e nada. Provérbios 11, 25 diz que o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E digo mais, querido, generosidade não é só uma questão de dar dinheiro ou comida a quem precisa. Generosidade é também ajudar aqueles que estão à nossa volta, em nossa casa, em nosso quadrado, por assim dizer. Isso é generosidade. É lavar uma louça para a mãe, é varrer o chão, lavar um banheiro, ou ajudar em alguma coisa qualquer dentro da casa. Afinal de contas, pare para pensar, todos estão juntos no mesmo barco. Sendo assim, por que não aliviar um pouco a carga do outro, do seu companheiro de tripulação que está dentro desse barco? Até porque quando você faz alguma coisa dentro de casa, não está ajudando somente os outros, está ajudando a si mesmo. Você mora ali e precisa compartilhar não só dos alimentos, mas também dos serviços. E isso é generosidade. Precisa vir do coração. E mais, o generoso contribui também financeiramente com a sua igreja. Ele entende, esse generoso, que os recursos que ele tem é um favor dado por Deus. É Deus que lhe dá, é Deus que abre os céus, é Deus que lhe dá sabedoria, dá força e saúde, queridos. Isso é um reconhecimento que nós precisamos ter. Nós somos o quê? Administradores dos bens do Senhor. Administramos aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Portanto, a contribuição não é um favor que fazemos às pessoas, mas uma graça que recebemos de Deus. Quando abrimos a mão para ofertar, estamos investindo em nós mesmos e semeando em nosso próprio campo. É uma semeadura, como o pastor Robson pregou semana passada aqui. Então, quando abrimos a mão para contribuir, Deus repreende o devorador e multiplica o quê? As nossas sementes. Como diz 2 Coríntios 9, versículo 6 a 7, o apóstolo Paulo diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então a primeira marca de Boaz era a generosidade. Ele abriu mão para abençoar vidas e nunca faltou nada para ele. Segunda marca, ou segunda lição aqui nesse texto que lemos, e eu aprendo, é que esperar não é fácil. Esperar não é fácil, mas é necessário. Precisamos aprender a esperar. Ruth, versículo 18, olha comigo aí. Noemi diz o seguinte para Ruth: agora, minha filha, agora espera, minha filha, até saber o que acontecerá.
Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Queridos, Ruth queria um casamento para ontem. Era para ontem, mas sua sogra lhe disse: espera minha filha. Ela precisava de uma solução urgente, mas Noemi disse para ela: espera minha filha. Sendo assim, queridos, seria um desperdício de energia, Ruth ficar roendo as unhas. Seria um desperdício de pensamento ficar imaginando como seria a conversa de Boaz com o concorrente no dia seguinte. Foi a promessa que Boaz fez para Ruth: olha, hoje mesmo eu vou resolver esse BO aí, eu vou resolver essa causa. Seria perda de tempo, queridos, Ruth ficar angustiada, ansiosa e preocupada com o andar da carruagem. Amados, Ruth teve que esperar até Boaz resolver aquela situação. Não adiantava nada Ruth ficar acordada. Não adiantava nada ficar ansiosa. Não adiantava nada ficar preocupada. Era só uma questão de tempo e tudo se resolveria. Sendo assim, Ruth teria que esperar. Teria que esperar. E teria que esperar. E para ela foi uma espera mais rápida. Naquele mesmo dia, Boaz disse que resolveria. Às vezes nós passamos por situações que às vezes não é uma questão de um dia. Às vezes são 40 dias, ou 1 ano, ou 10 anos. Tem coisas que não adianta atropelar. Temos que aprender a esperar a hora certa, o momento certo. Sendo assim, Ruth teria que esperar. Inclusive tem um hino antigo do Renascer Praise que diz: é só esperar acontecer. É só continuar e não deixar que as lágrimas inundem o olhar. A bem da verdade, uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. É esperar. Ninguém gosta de esperar. Quem gosta? Eu sou impaciente. Eu estou numa fila, começa o negócio de demorar, enrolar o atendimento, já fico angustiado. É difícil, mas precisamos aprender. Nossa paciência é curta. Queremos que tudo aconteça no nosso jeito e no nosso tempo. Queremos as coisas para ontem, porque o mundo hoje, as coisas acontecem muito rápido. Somos a geração da internet, queridos, banda larga, do miojo, o alimento instantâneo. Tudo acontece numa velocidade astronômica. O que está acontecendo agora na Ucrânia, os ataques russos, você vê agora online, tudo aqui. O que acontece no Japão, você já sabe agora. Então estamos acostumados a tudo ser muito rápido, uma velocidade astronômica. Esperar é uma palavra que está saindo do nosso vocabulário. E, infelizmente, nesse corre-corre do dia a dia, muitas vezes queremos que Deus haja conosco rapidamente, como que um alimento instantâneo. Queremos a resposta da nossa oração instantaneamente. Queremos a unção do alto porque jejuamos apenas um dia, oramos. Queremos conhecer a Bíblia profundamente, com uma leitura superficial de 5 minutos. Esse é o costume da época. Queremos um casamento saudável, com alguns minutos de conversa antes de dormir. E quando tem alguns minutos de conversa antes de dormir, queremos um ministério frutífero, sem esperar pacientemente no Senhor, com oração e jejum. Queremos um bom emprego, mas não nos especializamos naquela área em que desejamos melhorar. Ou seja, queremos melhorias, queridos, em muitas áreas de nossas vidas, porém, não queremos pagar o preço do investimento do tempo, da dedicação, da abnegação e da espera com paciência. Porque tem coisas que não adianta. Você não vai antecipar. Você vai ter que esperar. Vai ter que investir, vai ter que ter paciência. Noemi disse para Ruth: espera minha filha, aguarda. Fique aí no banquinho da disciplina. As coisas vão acontecer no tempo certo, não antes e não depois. Então Ruth teve que esperar até Boaz resolver aquela situação. Lembra de Abraão? A espera de Abraão não foi nada fácil. Ele recebeu a promessa de um filho quando tinha 75 anos de idade. Olha que situação. Ele teve que esperar o cumprimento da promessa por 25 anos. Abraão
a Bíblia diz, esperou contra a esperança e no tempo certo Deus cumpriu o que lhe havia prometido. E eu lhe pergunto esta manhã, há quanto tempo você espera seu filho ou sua filha voltar para casa? Há quanto tempo você espera a conversão de seus filhos, talvez de seus pais, de um parente, por quem você ora, ora e ora? Há quanto tempo você espera a paz dentro do seu lar, uma reconciliação dentro do casamento? Há quanto tempo você espera que aquela pessoa que está brigada com você se arrependa e ali volte a ter uma comunhão? Quanto tempo? Não sei. Há quanto tempo você espera a cura do seu corpo? Ou talvez a cura da sua alma? Que às vezes a pessoa não está bem fisicamente, mas está doente da alma. Isso é fato. Há quanto tempo, queridos, você espera uma restauração em seu casamento? Espera que Deus venha intervir. E tem gente que já se desesperou da esperança e às vezes acaba achando que o melhor caminho é o divórcio, é a separação, é um ir para cada lado. E essa não é a solução. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que cura casamentos para a glória dele. Então, querido, espera, e no tempo certo o Senhor dos Exércitos há de intervir. Espere um pouco mais, creia um pouco mais, descanse em Deus um pouco mais. Amém, querido? Em nome de Jesus, espera, peça a Deus, Senhor, me ajude a esperar, me ajude a ter paciência, a aguardar o momento certo da cura completa, da restauração. A terceira lição que eu aprendo é que quando encaramos os nossos problemas, Deus vai na frente abrindo o caminho. Vai na frente, quebrando as correntes e tirando os espinhos. Quando encaramos os nossos problemas de frente. Olha no versículo 1 aí do capítulo 4. Diz que Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Ou seja, Boaz tinha um problema para resolver. Ele tinha uma situação a resolver. Ele deu a sua palavra que iria resolver. Ele não protelou, não adiou e nem empurrou com a barriga aquela situação, queridos. Não. O que ele fez? A Bíblia diz que ele foi à porta da cidade, como eu disse, onde os BOs ali eram resolvidos e eram solucionados. E quando Boaz chegou, o concorrente também chegou. Mera coincidência não, é Jesus-cindência. Ele chegou, o outro chegou. Ele queria resolver um problema. Amados, quando Deus está no negócio, as coisas acontecem na hora certa e no tempo certo. Na hora exata que Boaz chegou à porta, diz o texto, o outro chegou. Isso se deu porque Boaz não empurrou a situação com a barriga. Ele não protelou, falando, semana que vem eu resolvo, mês que vem eu resolvo. Não, ele não ficou protelando, queridos, e nem adiando aquela conversa com seu concorrente. Ele foi à porta da cidade e na mesma hora o sujeito estava passando. O que podemos aprender? Aprendemos que não podemos adiar aquilo que tem que ser resolvido. Não podemos deixar para amanhã aquilo que tem que ser resolvido hoje. Não devemos empurrar com a barriga uma crise conjugal. Às vezes a pessoa está passando com um problema, está por um fio o casamento. Situação drástica e a pessoa não pede ajuda. Ela não pede um aconselhamento. Ela não busca aprender algo sobre aquela situação. Queridos, o que não falta hoje em dia são meios pelas quais possamos ser ajudados. Palavras, palestras sobre casamento é o que mais tem. Sobre vida financeira também tem. É só saber usar as redes sociais e YouTube de maneira saudável. E tem os pastores físicos também para ajudar, para aconselhar, para orar junto, para jejuar juntos. Precisamos sentar então, conversar, orar, jejuar e até aprender com os outros sobre como solucionar os nossos problemas. E mais, está com dúvida? Ou melhor, está com dívida? Quem não tem dívida hoje em dia? Não adianta cortar caminho. Lembra antigamente quando a pessoa estava com dívida? No mercadinho, aí tinha que cortar caminho. O problema é que não tinha caminho para cortar. O único caminho era passar ali.
Não adianta cortar caminho, não adianta bloquear os números do celular que ficam cobrando. Precisamos encarar o problema de frente, negociar dívida, cortar gastos. Aí a pessoa vai dizer, então eu vou cortar gastos. O primeiro gasto que a pessoa pensa é, não vou contribuir mais com a igreja. O principal que ela tinha que continuar, né, é honrando a Deus, não. Primeiro gasto da lista, não. Acabou, não vou mais contribuir com nada. E outras coisas já continuam. Então negocie a dívida, corte gastos, honre seus compromissos e acima de tudo, queridos, creia em Deus, que Ele há de suprir cada uma da sua necessidade em Cristo Jesus. Viva sempre à espera de um milagre. Não cada um aqui tem seus desafios financeiros, não é isso? Eu não sou diferente. Às vezes dá vontade de fazer algo diferente, de ir para um lugar diferente, comer uma comida diferente. Dá vontade de ir num restaurante. Só que às vezes eu brinco com Biana, a vontade dá e passa. Se nós queremos resolver em alguma área, nessa área principalmente, não tem como viver uma vida ostensiva. Precisamos cortar gastos, a não ser que a pessoa não tenha aperto, então pode esbanjar. Mas se a pessoa está em crise, encare o problema, faça como Boaz. Olha, ele foi lá e resolveu. Negocie com o banco, sei lá, resolva. Temos que ter o pé no chão, querido. Precisamos encarar nossos problemas de frente, seja ele qual for. E acima de tudo, como eu disse, viva à espera de um milagre. Seja um milagre financeiro, seja um milagre de cura divina, seja um milagre em seu casamento, ou seja um milagre em qualquer área da sua vida. Mas encare o problema de frente. Não fuja, encare. E eu quero concluir dizendo que Jesus é o centro da Bíblia. E nada a ver com o texto? Tem. Jesus é o centro da Bíblia, queridos. Em todo texto bíblico existe um caminho em direção à cruz. A cruz de Cristo, a pessoa de Cristo, a vida de Cristo. Assim como no passado havia uma frase que dizia que todos os caminhos levavam a Roma, assim também podemos dizer que todos os textos bíblicos levam a Jesus, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala de Jesus. E o texto da nossa meditação aqui nessa manhã não é diferente. Lembra que eu disse no início, no primeiro ponto, que uma das marcas de Boaz era a sua generosidade espontânea, sem interesses ou sem segundas intenções? Boaz é um tipo de Cristo, e já falamos isso algumas vezes. A generosidade do Senhor Jesus para conosco também foi espontânea, sem interesses e por amor. Isso porque a principal marca de alguém que é generoso é um coração doador. É uma pessoa que é doadora, ela se dá. 1 João 3,16 diz o seguinte: nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Deu. Isso é generosidade. Deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amados, nós não merecemos a salvação, não merecemos o perdão, não merecemos a vida eterna. Jesus, porém, nos deu salvação, nos deu perdão e nos deu vida eterna. E isso é lindo demais. Tudo isso Ele fez o quê? Espontaneamente, sem interesses, por amor. O que Ele poderia esperar em troca, vindo de nós, míseros pecadores? O que Ele poderia esperar ao ter morrido por nós? Teríamos alguma coisa para retribuí-lo? Claro que não. Então não tinha interesse algum, foi por amor. A única coisa que podemos devolver a Ele é um coração grato por toda a eternidade. É gratidão, é adoração, é fidelidade, é obediência. Isso porque Ele se entregou voluntariamente para morrer a nossa morte. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Sendo assim, queridos, a maior demonstração de amor da história foi realizada por Jesus Cristo ao se entregar para morrer na cruz em nosso lugar. Ele morreu a nossa morte. Ele deu a sua vida por nós. Isso é amor abnegado, sacrificial, amor doador. Em João 15, 13, o Senhor Jesus disse assim:
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida por seus amigos. E ele morreu por nós e nos chama de amigos. Que grande amor Cristo demonstrou por mim e por você. Mesmo sendo Deus, a Bíblia diz, ele se fez homem e deu a sua vida por nós. Tudo isso ele fez por amor. Um amor generoso, doador. E nada do que façamos por ele se compara ao que ele fez por nós. Portanto, amados, como Boaz foi generoso com Ruth, assim também o Senhor Jesus foi muito generoso para conosco. Amém? Guarde essa palavra no teu coração. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Estaremos entrando também no momento da ceia. Que você possa estar, neste momento, se humilhando na presença do Senhor, pedindo a Ele perdão por seus pecados, ajuda nas suas dificuldades, clamando a Ele por socorro, por uma intervenção na sua vida, pela purificação do teu coração, do nosso coração. Carecemos da boa mão de Deus na nossa vida, meu querido. Ó Deus eterno, em nome do teu Filho Jesus, aprendemos algumas lições, Pai, com esse texto, com a vida de Boaz, nesse relacionamento.